Hoje vamos estudar o capítulo 33 do livro de Isaías. Mas vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, te peço, Senhor, que o Senhor hoje venha me iluminar, Pai. Venha me ajudar, venha me ensinar esse capítulo tão difícil de interpretar. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ilumine a minha mente, Pai, para que eu possa entender esse capítulo, no nome de Jesus, amém. Esse capítulo 33, a gente vai entender porque parece que Isaías estava vendo já a destruição que estava chegando para o povo de Jerusalém. Ou seja, Senaqueribe, o rei da Assíria, já estava cercando Jerusalém. E ali Isaías faz essa profecia para avisar aquele povo, né? E ele começa dizendo assim: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Aqui Isaías está se referindo ao rei Senaqueribe da Assíria, porque ele já estava praticando tantos atos de destruição, cercando Jerusalém, não deixando o povo de Jerusalém sair da cidade. Ou seja, o povo estavam vivendo murados dentro daquela cidade de Jerusalém, sem poder sair da cidade, porque o rei da Assíria havia cercado todo ao redor de Jerusalém. Ou seja, ele já tinha tomado o estado de Israel, porque o país, a nação de Israel, que era Israel do Sul, Judá, capital Jerusalém, ela era composta de Jerusalém, da cidade capital de Judá, mas também tinha outras cidades ao redor de Jerusalém. O rei Senaqueribe, quando ele invade Judá, ele invade primeiramente as cidades que estão próximas a Jerusalém, para depois querer invadir Jerusalém. Então é nesse contexto que Isaías fala essa profecia. Ou seja, aqui o profeta aqui, Isaías, ele faz uso de uma técnica literária onde ele repete: ai de ti, destruidor, que não foste destruídos, que procede perfidamente e que não foste tratado com perfídia. Ou seja, Isaías está chamando a atenção para a natureza destrutiva daqueles que estavam cercando Jerusalém. Ou seja, ele estava se referindo ao rei Senaqueribe, advertindo que se eles não cessarem suas ações, ou seja, se eles não parassem com as suas ações de quererem invadir Jerusalém, cercando toda a cidade, se eles não cessarem suas ações maliciosas, eles iriam encontrar um destino semelhante, porque ele diz aqui: acabando tu de destruir, era como Isaías estivesse dizendo: olha, assim que vocês destruírem Jerusalém, vocês serão destruídos. Ou seja, esse versículo aqui, ele está capturando a realidade inquietante daqueles que escolheram o caminho da destruição e da traição. Aqui esse trecho nos lembra que a justiça divina, ela sempre está em ação. Deus é um juiz justo e eventualmente aqueles que semeiam destruição e agem com perfídia colherão os frutos de suas ações. Era isso que Isaías estava falando para aquele povo e para o rei Senaqueribe. No versículo 2 ele diz: Senhor. Agora Isaías se dirige ao Senhor, clamando por misericórdia, tanto para ele quanto para o povo que estava sofrendo com aquele cerco que o rei Senaqueribe tinha feito em Jerusalém. Ou seja, eles estavam sofrendo, né?
com aquele cerco, sem poderem sair de dentro daquela cidade de Jerusalém. Aí aqui Isaías se dirige a Deus, pedindo misericórdia, e diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos, quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Aqui, Isaías dirige inicialmente para Deus, em clamor, fazendo um clamor, né? Como também ele se dirige ao povo, né? Porque aqui nesse versículo 2, nós estamos vendo que Isaías está lançando uma nota de esperança, né? Em meio àquelas adversidade que o povo estava sofrendo. Por isso que ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Aqui vemos um clamor do povo de Jerusalém em direção a Deus, reconhecendo a Deus como seu refúgio, e que eles estavam também buscando uma misericórdia em meio a uma ameaça iminente. Então aqui esses versículos ilustram o dilema humano de confiar na proteção divina em tempos de dificuldade. Então, quando nós encontramos desafios, é natural que nós temos que buscar a quem? Que é a nossa única esperança, é em Deus. Então aqui a ênfase na misericórdia que Isaías está falando aqui, e nesse auxílio matinal que ele diz: ser o nosso braço manhã após manhã. Aqui reforça a ideia de que Deus é constante e confiável em meio às incertezas da vida. Aquele povo estava sofrendo com as incertezas, eles não sabiam a que horas, que momento o rei Senaqueribe iria entrar em Jerusalém. Ou seja, o rei Ezequias, que era o rei de Judá, e ele estava em Jerusalém, estava perplexo, estava com medo. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele estava querendo buscar auxílio no Egito, mas Deus condena essa atitude deles, né? E aqui nesse versículo 3, o versículo ainda sugere um movimento de refugiados, onde pessoas fogem das nações inimigas em busca de segurança em Jerusalém. A esperança que ao chegar em Jerusalém eles adorem ao Senhor no Monte Santo, reconhecendo Ele como digno de adoração. Ou seja, mesmo assim, ainda Jerusalém ainda poderia ser uma cidade que ainda abrigaria pessoas vindas de outras cidades que estavam, por exemplo, cidades que estavam próximas a Jerusalém e que estavam sendo destruídas, né? E aqueles que poderiam ser salvos, eles estavam vindo para Jerusalém. Aí aqui nós vamos ver a partir do versículo 7, que diz assim: Eis que os heróis pranteiam e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas. Aqui, a partir do versículo 7, Isaías começa a fazer como se fosse um relatório de tudo o que estava acontecendo na nação de Israel, em Judá. Ele diz: eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Os mensageiros de paz aqui poderiam ser aqueles mensageiros que estavam sendo enviados pelo rei Ezequias para ir para outras nações em busca de aliança, né? Mas eles estavam chorando amargamente porque eles sabiam que não iam encontrar uma aliança que pudesse vir salvá-los, né? As estradas estão desoladas. Realmente as estradas da nação de Israel estavam desoladas porque o rei Senaqueribe já tinha destruído todas as estradas ao redor de Jerusalém. Ele já tinha destruído tudo, estava cercando apenas a cidade de Jerusalém. Aí diz assim: as estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem, a terra geme e desfalece.
Aí ele diz, o Líbano se envergonha e se murcha. Aí aqui agora o profeta Isaías começa a falar de algumas regiões da nação de Israel que estavam desoladas. Ele fala da terra do Líbano, que ficava na terra de Canaã, uma região que era cheia de riquezas. Aí ele diz, o Líbano se envergonha e se murcha, porque lá tinha vários produtos agrícolas, né? Lá era um pomar rico, mas aí ele diz, está murcho. Ele diz, Saron se torna como um deserto. Saron também era outra região de Judá, da nação de Israel, que também estava como um deserto, porque tinha sido assolada pela destruição dos assírios que tinham invadido. Aí ele fala, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo. Agora serei exaltado. Quer dizer, é como se Isaías estivesse dizendo, assim como Deus está vendo toda essa destruição, ele agora vai se levantar a favor do povo de Israel. No versículo 11 diz assim, concebestes palha, dareis à luz restolho, o vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, os que têm feito, e vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Aqui esse versículo 7 inicia essa sessão com a descrição de Sião durante um período de angústia, né? Porque aqui Isaías ele está falando que essas descrições não são apenas o estado físico da terra, quando ele falou aqui as regiões que tinham sido assoladas, mas também reflete o estado de corações e mentes aflitos pela opressão e pelo desespero. A desolação da terra simboliza a desolação espiritual e emocional que também acompanhava aquela adversidade. O povo estava sofrendo, a terra estava sofrendo, mas aí agora nós vimos aqui no versículo 10 e 11 que vai haver uma reviravolta, porque agora Deus diz que vai se levantar a favor do povo de Israel. Ele diz que ele se levantará e será exaltado, restaurando a glória perdida de Sião. Aí a partir do versículo 14 diz, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho da opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Ou seja, aqui Isaías ele está falando sobre um quadro, falando sobre a santidade de Deus. Ele diz, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? O fogo devorador é Deus, que é santo, reto. E ele pergunta mais, quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí ele diz, o que anda em justiça e o que fala, o que é reto. Está falando sobre a santidade de Deus, que só quem vai habitar junto com esse que devora, quem habitará com o fogo devorador? Aquele que é reto, aquele que fala o que é reto, que anda em justiça. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, esses habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio.
o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Então, estes sim vão habitar junto com esse fogo devorador, ou seja, esses estarão presentes, eles estarão na presença de Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Que essa proteção de Deus, ele vai acontecer, né? Quando o povo de Jerusalém, o povo reconhecer dos seus pecados, aí eles sim, se arrependendo, então esses vão morar com esse fogo devorador. Mas enquanto não, esse fogo devorador vai vir, vai mandar destruição, como já estava mandando através do rei Senaqueribe, do rei da Síria. Por isso que eles estavam sofrendo toda essa destruição. Aqui no versículo 17 começa assim: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Ou seja, quem vai ver o rei na sua formosura? Aquele que for reto e limpo de coração. O teu coração se recordará dos terrores, dizendo: onde está aquele que se registrou, onde o que pesou o tributo, onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido, ou seja, esse que se arrepender e se voltar para Deus, esse não vai ver mais aquele povo devorador, aquele povo destruidor. Porque ele diz assim: já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não pode entender, de língua bárbara. Aí no versículo 20 diz: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Agora as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela, então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Aí também ele faz agora uma metáfora, falando da Jerusalém celestial, da Jerusalém na eternidade. Mas aqui, a partir do versículo 17, ele começa com uma imagem poética, né? Porque ele diz: os teus olhos verão o rei na sua formosura, verão a terra que se estende até longe. Aqui Isaías ele começa oferecendo uma visão de esperança para o povo de Sião, né? Eles verão o rei em toda a sua glória e beleza, o que sugere um líder justo e digno de admiração. A menção aqui da terra à distância, quando ele fala assim, a terra que se estende até longe, pode simbolizar também a extensão das bênçãos divinas que abrangerão todas as nações, ou seja, os judeus, os gentios, ou seja, quando Jesus viesse, o rei, na sua formosura, ele ia estender a sua glória para toda a terra. Aí no versículo 18 diz: o teu coração se recordará dos terrores. Ou seja, aqui o profeta agora está perguntando, né? Onde estão os elementos da opressão? Porque os elementos de opressão e medo agora seriam substituídos por uma atmosfera de paz e segurança, porque ele diz: onde está aquele que registrou, onde pesou o tributo, onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido. Aí Isaías começa a dizer que eles não veriam mais, né? Aqueles que são os causadores da opressão, da destruição, isso iria desaparecer, porque a arrogância e a confusão que prevaleciam em Sião antes da chegada do Messias, elas seriam superadas. Então aqui no versículo 20 diz assim: olha para Sião, né?
a cidade, nossas solenidades. Aqui Isaías, ele está descrevendo Sião como um local de paz e estabilidade. A cidade seria uma habitação quieta, ou seja, Sião é a Jerusalém, o que sugere uma segurança e uma serenidade, aqueles que iriam habitar nessa Jerusalém. Aí ele mais na frente ele faz uma referência também a Jerusalém celestial, que essa Jerusalém seria também a Jerusalém celestial. E ele diz assim: olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, porque os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila. Versículo 21, mas o Senhor ali nos será grandioso. Ou seja, o profeta continua a enfatizar a beleza e a prosperidade, que ali haveria a presença do Senhor, que a presença de Deus em Sião seria uma fonte de glória e majestade. Sua manifestação divina seria evidente para todos, refletindo sua grandiosidade, sua grandeza, sua magnificência, sua soberania. Nos versículos 22, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, né? O profeta continua agora falando que o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ou seja, essa imagem aqui de rios abundantes, né? Porque ele diz assim, nosso juiz, nosso legislador, agora as tuas estárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos, até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á sua iniquidade. Ou seja, aqui Isaías ele começa a dizer, né, que Deus é o grande juiz, o legislador e rei, que ele traria salvação e justiça para o seu povo. Está falando desse grande rei que iria legislar, governar e salvar toda a humanidade. E no versículo 24 ele diz: nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-á a sua iniquidade. Jesus viria para perdoar os pecados de todos que se arrependessem, mas também iria ter também mais na frente uma Jerusalém celestial, onde as pessoas não iam mais adoecer. É essa Jerusalém que eles também fazem uma metáfora com a Jerusalém que viria na eternidade, né? Então, esse capítulo 33, Isaías 33, nós vemos a preocupação com a opressão e com a injustiça, né? Porque ele começa falando a respeito daquele rei que estava vindo oprimir o povo de Jerusalém. Ele começa com uma lamentação, né? Se referindo ao rei Senaqueribe, que estava devastando, que estava desolando a nação de Jerusalém, em colocar a nação cercada, né? Porque Jerusalém era uma cidade rodeada por muros e todo o cerco estava ao redor dela. Todos os exércitos do rei Senaqueribe estavam ao redor dos muros de Jerusalém. Então ele faz um lamento para o rei Senaqueribe, dizendo que assim como ele estava oprimindo e causando tão perfidamente, procedendo perfidamente, que ele esperasse que ele iria ter o troco, que o que ele estava fazendo com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém, Deus iria vir também contra ele, né? E também aqui em Isaías 33, nós estamos lembrando também que ele fala sobre a santidade de Deus, né? Que ele diz: somente quem vai habitar, chegar perto daquele que é fogo devorador, aquele que anda em justiça, que fala o que é reto, e o que despreza o ganho de opressão e com o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Ou seja, a pessoa que anda nos caminhos do Senhor, né?
Então, nós podemos pedir a Deus, né, que nós temos que experimentar uma renovação espiritual na nossa vida todos os dias, né, para que o temor do Senhor cresça em nosso coração, levando-nos a buscar a justiça, a compaixão e a retidão, para que o Espírito Santo, ele nos guie na nossa jornada espiritual, fazendo com que haja uma transformação espiritual em nós a cada dia, que nós possamos crescer espiritualmente todos os dias. Nós temos que crescer um pouquinho na nossa jornada espiritual, que Ele possa nos capacitar a cada dia a viver de acordo com seus princípios divinos, porque é assim que Deus quer, né? Porque assim como Ele disse aqui nesse capítulo 33, que Ele é fogo devorador, que Ele é santo, então só pode se aproximar de Deus aquele que também estiver andando nos caminhos dele, ou seja, nos caminhos de justiça, andando em santidade de vida. O capítulo 33 também, ele nos oferece também uma promessa de restauração e prosperidade, porque a partir do versículo 17, ele começa a anunciar a vinda do rei, do Messias, como um rei que viria na sua formosura, né? E ele promete também uma restauração para aquele povo. Ele viria, o Messias viria para poder restaurar o povo lá em Jerusalém, e que a cidade de Jerusalém iria ter um Senhor que seria o juiz deles, o Senhor que seria o legislador, o Senhor que seria o rei, e que ele os salvaria, e ele nos salvaria, ou seja, não salvaria apenas os habitantes de Jerusalém, mas toda a humanidade, quem estava perto e quem estava longe, né? Então, nós temos que pedir ajuda a Deus para Ele manter essa nossa esperança firme, né? Ancorada em suas promessas de restauração. E a única certeza que nós temos é a eternidade, a salvação. Então, que nós tenhamos cada dia mais essa certeza de salvação, né? Para que nós possamos estar firmes na certeza e na convicção de morar na eternidade, porque ele diz que nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Hoje nós somos doentes, nós às vezes adoecemos, mas nesses dias onde virá a Jerusalém celestial, ninguém vai mais adoecer, porque lá em Jerusalém vai estar uma árvore que as pessoas que para não adoecerem, essa árvore vai dar um fruto, vai dar as suas folhas, vai ser de alimento para que as pessoas tenham saúde e nunca adoeçam. Então, que maravilha será essa vida na eternidade, né? Que Deus possa nos abençoar com a convicção dessa certeza de morar nessa Jerusalém celestial. Amém?